E aí, como você tá? Tudo bem? Bom, eu tô me formando no curso de licenciatura em Física pela Federal do Paraná e eu desenvolvi o meu trabalho de conclusão de curso, TCC, que eu quero fazer uma apresentação aqui para você. É bem interessante esse assunto, tem a ver com física e com o ensino de física. Bom, o nome do meu TCC é o seguinte, ó: Avaliação da linguagem na divulgação científica aplicada ao ensino de física. Então nós vamos trabalhar aqui alguns assuntos que abordam a linguagem na divulgação científica e tudo isso vamos tentar aplicar no final ao ensino de física em sala de aula. Mas para isso nós vamos fazer um estudo de caso do Laboratório Nacional de Luz Síncrono, o LNLS, que hoje em dia também tem um novo acelerador que é o Sirius. Então o Laboratório Nacional de Luz Síncrono é um acelerador de partículas que fica em Campinas, em São Paulo. Talvez você não soubesse que existia, mas existe. E nesse trabalho, bom, eu sou o Denis Viener e tive a orientação do professor Fabiano Ercaixia e da co-orientadora doutora Margarete Franco, lá de São Paulo. Vamos lá, vamos fazer aqui uma análise, eu vou explicar tudo para você com bastante calma. Quando a gente está falando da divulgação científica, nós precisamos separar em algumas partes a linguagem dessa divulgação. Então, eu fiz uns estudos junto com os meus orientadores, nós fizemos uma diferenciação nessa linguagem da divulgação científica. E fizemos uma análise, separamos em 3 partes, que tem a divulgação do tipo educacional, que é feita lá para televisão, para internet, para filmes e etc. Tem a linguagem de engajamento, que é aquela que você tem como objetivo fazer com que a população se engaje numa causa científica, por exemplo, a vacinação, que é uma coisa muito atual, né? E também a terceira, que é a prestação de contas para a sociedade da divulgação científica. Então, por exemplo, você tem um equipamento, um laboratório, você está fazendo um projeto científico e você tem que prestar contas à sociedade daquilo que você está fazendo. Então, nós temos essas 3 linguagens de divulgação aqui, a educacional, a de engajamento e a de prestação de contas. De onde nós tiramos isso? Nós fomos analisando o contexto e chegamos a essa conclusão aqui. Nesse trabalho, nós vamos abordar o seguinte, ó: na questão educacional, nós vamos analisar a divulgação científica feita pela TV Cultura nos anos 90. A de engajamento, nós vamos fazer um estudo de caso da erradicação da poliomielite no Brasil, a campanha do Zé Gotinha e como que isso aconteceu. Para a prestação de contas, aí sim nós vamos fazer o nosso estudo de casos do LNLS, que é o Laboratório Nacional de Luz Síncrono. Então temos esses 3 tipos de linguagens na divulgação científica que nós separamos aqui, beleza? Por que nós fizemos esse trabalho aqui? Por que eu resolvi falar desse assunto? Bom, eu nasci em 91, então eu cresci nos anos 90, e nos anos 90, como não existia internet ainda em larga escala, nós tínhamos televisão para assistir. E aqui nós temos a TV Cultura. A TV Cultura marcou a minha infância e me formou como cientista, então muito obrigado à Fundação Padre Anchieta e à TV Cultura, porque os programas da TV Cultura eram programas educativos, falavam sobre ciência de uma maneira mais simples. Então, a TV Cultura moldou o meu caráter como físico e como cientista, e essa questão de você tentar trazer uma linguagem mais próxima das pessoas. Eu ficava impressionado como eles conseguiam fazer a divulgação do que eles dos conhecimentos da física, da astronomia, da ciência de uma maneira simples. E também aqui o meu grande mestre Carl Sagan. Eu cresci lendo os livros do Carl Sagan, Cosmos, O Mundo Assombrado pelos Demônios, Os Dragões do Éden, Bilhões e Bilhões e por aí vai. O Carl Sagan tinha um incrível poder da didática de conseguir transformar um assunto complexo em um assunto fácil de ser entendido. Então, esse poder da linguagem na divulgação científica é muito importante. Então, isso para nós cientistas às vezes passa despercebido. Ah, eu já sei determinado assunto, eu já sei outro assunto. Não, mas talvez você não está conseguindo transmitir, você está usando palavras difíceis. Então, essa é a motivação para a gente poder fazer esse trabalho aqui. Eu trouxe aqui uma frase do Carl Sagan, numa entrevista que ele deu para o Ted Turner em 96, pouco antes dele falecer, que ele fala o seguinte, ó: nós vivemos em uma época baseada em ciência e tecnologia, com poderes tecnológicos fantásticos, e se nós não compreendemos a ciência, né? Por nós eu me refiro ao público em geral, então quem está tomando as decisões sobre ciência e tecnologia que irão determinar o futuro em que viveremos? Então o Carl Sagan tentava muito trazer essa questão da linguagem para mostrar para as pessoas que a ciência é algo acessível.
E o objetivo dele era o seguinte: se você tem a ciência acessível a todos, o método científico, a maneira com que os cientistas pensam, vai entrar pela sociedade e isso vai fazer com que as pessoas tomem decisões melhores. Isso é uma coisa interessante, até na questão da erradicação da poliomielite a gente vai ver a importância dessa questão científica na sociedade. Então você utilizar uma linguagem melhor na divulgação científica pode fazer com que o método científico e o pensamento científico entre na sociedade e isso faça com que a sociedade se transforme, sendo que as pessoas vão tomar decisões melhores a partir disso, né? Então, como que nós estruturamos esse trabalho aqui? Primeiro, nós decidimos fazer esse estudo da linguagem do LNLS. Então, fizemos um levantamento histórico da questão da linguagem na divulgação científica no Brasil. Encontramos esse texto aqui de Gomes, do ano 2000, e vimos que esse levantamento histórico é incipiente. Então tem muito pouco material sobre a linguagem na divulgação científica. Tem muito material sobre divulgação científica, mas pouco sobre linguagem da divulgação científica. E aí nós também queremos falar sobre novas tecnologias. Então durante a apresentação, você vai ver que conforme a internet foi andando e crescendo e evoluindo, a linguagem da divulgação e a divulgação científica foi mudando. Então, qual é o impacto disso na linguagem? Essas novas tecnologias, como que isso impacta a linguagem da divulgação científica? Bom, os caminhos trilhados. Nós vamos falar sobre a TV Cultura e a poliomielite, para separar aquela questão da linguagem educacional e a linguagem de engajamento. E também temos aqui o nosso estudo principal, que é o LNLS e o CIRIS, os laboratórios que tem no Brasil. E não tem análise, nós não encontramos textos sobre a análise da divulgação científica desses campos aqui, do LNLS e do CIRIS, que é mais recente. Então, a linguagem da divulgação ela não é tão estudada, isso é uma coisa interessante para o nosso trabalho, porque ele é meio que pioneiro nessa área. Nós fizemos o estudo do passado da TV Cultura e da erradicação da poliomielite da campanha do Zé Gotinha e não tem análise até onde encontramos da linguagem da divulgação desses laboratórios brasileiros aqui. E qual que é o futuro que a gente quer alcançar com isso? Futuros projetos. Será que estudando a linguagem a gente consegue ter uma estrutura para futuros projetos brasileiros? A gente consegue pensar melhor quando a gente for desenvolver um novo projeto, como que essa linguagem deve ser feita, para a gente não repetir erros do passado? E como que isso é aplicado em sala de aula? Afinal, nós estamos no curso de licenciatura em Física, então temos que tentar aplicar isso no ensino, na sala de aula de Física especificamente. Eu começo esse trabalho aqui, na verdade já comecei, né? Com uma coisa bem interessante. Existe uma palestra aqui do professor Mário Sérgio Cortella, uma palestra bem antiga, de 97, quando ele estava falando sobre Paulo Freire. E aí ele dá um exemplo muito interessante de um professor que passa uma atividade para uma escola específica que ficava na periferia de uma cidade, em São Paulo, na verdade ele estava falando. E aí o professor faz pede a seguinte atividade para os alunos. Peça para o seu pai descrever a cidade onde ele morava quando era criança. Até aí, tranquilo, né? O que tem de errado nisso aqui? Bom, o professor passou isso para os alunos, mas tem essa questão aqui, Segundo esses dados aqui, Lázaro 2021, 12 milhões de mães chefiam os lares sozinhas. Daí você pergunta, tá, mas a pergunta anterior era o quê? A pergunta anterior era, aqui, a pergunta anterior era, peça para o seu pai. Ah, Denis, mas isso aqui é uma chatice, então eu tenho que ficar pensando nisso? Sim, como divulgador científico e como professor, sim, você tem que pensar nos detalhes da linguagem, certo? Então, pensa o seguinte, se 12 milhões de mães chefiam os lares sozinhas, então nem todos os lares do Brasil possuem pais. Então, como que você adapta a linguagem para isso? Olha só, você poderia mudar aquela frase e escrever isso aqui. Peça para um adulto descrever a cidade onde ele morava quando era criança. Veja que a simples troca de uma palavra do pai para um adulto já interfere em todo o contexto da atividade que você está propondo. Porque a criança poderia pensar, tá, mas eu não tenho pai em casa, então para quem que eu vou pedir? Então eu não vou fazer a atividade, mas se o professor escreve peça para um adulto descrever a cidade onde ele morava, então você tem um adulto em casa, você tem a tua avó, o teu tio, tua tia, tua mãe, certo? Então veja como essa questão pequena da divulgação da linguagem pode interferir na atividade e como que a pessoa, o receptor dessa mensagem vai entender aquilo que está sendo dito. A criança poderia entender algo totalmente diferente, certo?
Então veja só, essa ideia, na verdade, quando a gente estuda os conceitos de Paulo Freire, certo? Aproximação com a realidade do aluno. Então eu não posso tratar um tema que não venha da realidade do aluno, é o que ele tratava como tema gerador. Você analisa o contexto daquela escola, daquele aluno, daquele grupo de pessoas que você está tentando passar a mensagem e você parte de um tema gerador para desenvolver as suas aulas, desenvolver a sua linguagem através disso. Então, essa questão do Mário Sérgio Cortella e do Paulo Freire se encaixam, porque você tem que conhecer a realidade do seu aluno para você poder fazer uma pergunta ou para você difundir um conhecimento de forma mais eficiente. Então, essa ideia, elas se unem nessa questão do Paulo Freire de você ter uma aproximação com a realidade do aluno. E na divulgação científica isso é muito importante para você entender qual público você está tentando atingir. É o público educacional? É o público de engajamento? É o público de prestação de contas para a sociedade? Certo? E eu tenho como base, como eu falei, eu fui criado nos anos 90, o Castelo Rá-Tim-Bum. O Castelo Rá-Tim-Bum era um conteúdo infantil que ensinava conceitos científicos, certo? Eles tratavam isso de uma forma tão especializada que eles conseguiam transmitir conceitos científicos muito interessantes para uma criança de 4, 5 anos, que é o que eu tinha na época. É uma coisa meio mágica, né? Porque é muito difícil quando você é professor de uma área de exatas, por exemplo, de física, você ensinar conceitos físicos para uma criança. É muito difícil isso. É mais fácil quando você está ensinando para um adulto, porque ele já tem uma bagagem matemática, uma bagagem científica, que ele já ouviu de várias coisas. Mas uma criança é um papel em branco. Então você tem que ensinar algo para ela. E como que você faz isso? Numa linguagem acessível para que ela possa entender aquilo. Então o Castelo Rá-Tim-Bum era um dos programas da TV Cultura que tinha esse objetivo. Existiam outros, Mundo da Lua, Vitrine, tinham vários canais, vários programas que faziam esse tipo de divulgação. Então o Castelo Rá-Tim-Bum, eu até assisti entrevistas de diretores do Castelo Rá-Tim-Bum, Flávio de Souza, Marcelo Taz, que trabalhou lá, e eles falavam que tinha um cuidado educacional muito grande. Existiam pedagogos que trabalhavam especificamente naquele material para poder transcrever essa linguagem científica para o público infantil. Então aqui nós vemos um exemplo claro de como você pode adaptar a linguagem sabendo qual é o público que você quer atingir, que eram as crianças, e como que você pode adaptar essa linguagem para atingir de forma eficiente a divulgação científica naquela pessoa específica que você queria. Isso funcionou muito porque eu tô aqui hoje. Se não fosse a TV Cultura, eu não teria despertado esse desejo pela ciência, eu não estaria aqui com certeza. Na minha apresentação total do TCC eu ia fazer uma análise de vídeo, mas aqui eu não posso fazer porque senão eu vou levar um strike do YouTube, então não vai dar, certo? E o segundo caso, aqui ó, erradicação da poliomielite no Brasil. Então, a erradicação da poliomielite é uma questão que trata de vacinas. Não sei se você já ouviu falar recentemente sobre vacinas serem importantes ou não, mas enfim, o Brasil conseguiu erradicar a poliomielite, ele passou de um dos países que mais tinham casos de poliomielite no mundo para o 0. Então nós erradicamos a doença no Brasil. Eu comecei, na verdade esse trabalho eu ia fazer essa segunda parte sobre um estudo de caso da NASA nos Estados Unidos, da missão Artemis, e como que o homem foi para a Lua e etc, e a linguagem da divulgação. Mas eu pensei, não, eu moro no Brasil, eu sou professor no Brasil, então eu tenho que fazer alguma coisa que tenha a ver com o Brasil. E aí eu estava assistindo um vídeo do Átila Yamarino, divulgador científico, e ele faz um vídeo sobre a erradicação da poliomielite, e eu pensei, vou tratar no meu TCC sobre esse assunto. E aí a erradicação da poliomielite entra naquela segunda parte, que é a parte de você engajar a sociedade numa causa científica. Ou seja, a vacinação é uma causa científica. Então nós temos que adaptar a nossa linguagem para que atinja um público específico. E qual era o público específico? Principalmente as crianças, novamente, para a erradicação da poliomielite. Então foram criadas várias campanhas aqui. Dentre elas aqui, ó, o famoso Zé Gotinha, que foi criado nessa época, que era um personagem. Foi criado um personagem para fazer com que as crianças se identificassem com aquilo que estava sendo tratado, certo? Aqui eu trouxe um trecho de Porto 2004, que é o seguinte, olha que interessante. Ela fala o seguinte nesse estudo que ela fez sobre a erradicação da poliomielite e das campanhas de vacinação no Brasil. A comunicação de massa, difundindo a importância de se vacinar, passou por uma série de inovações, sobretudo após o advento dos Dias Nacionais de Imunização contra a Poliomielite. Olha agora, o Ministério da Saúde fez ajustes de linguagem
a população-alvo em suas campanhas, aproximando-se da comunidade de realidades regionais. Tudo que a gente já falou até agora se encaixa. Fez ajustes de linguagem para atingir um público específico, ou seja, a população-alvo na campanha, e aproximou-se da comunidade da realidade, que é aquilo que eu acabei de falar do Mário Sérgio Cortella e do Paulo Freire. Então você tem que saber qual é o público que você vai atingir e você tem que adaptar a linguagem para aquele público. E foi assim que foi feito na campanha de erradicação da poliomielite e a campanha do Zé Gotinha. Eu trouxe aqui uns trechos do discurso na época do ministro da Saúde do Brasil, falando sobre a doença. Olha aqui a linguagem que era utilizada naquela época. Olha só que difícil que é essa linguagem para uma pessoa que não entende do assunto. Vê se uma criança ou um pai que não entende de saúde falando sobre isso. A variação cíclica característica da doença. Já parece estranho, né? Palavras difíceis aqui. Aí continua. Causados por poliovírus tipo 1. É estranho também, né? E por último, olha essa aqui. Desloca temporariamente outros vírus entéricos capazes de interferirem na multiplicação do vírus vacinal. Isso aqui, só alguém da área da saúde consegue entender. E isso era um discurso do ministro da Saúde para a população nessa época. Então veja como era necessário, olha aqui como é difícil essa linguagem que está sendo trazida aqui. Então, era necessário adaptar essa linguagem. Essa era uma linguagem que não ia atingir o público, não ia atingir a criança. A criança não sabe o que é a palavra entérico, poliovírus, certo? Então são palavras difíceis. Veja que pequenas coisas são feitas para você poder adaptar a linguagem. Não é tão complicado assim. E aí eles resolveram, adaptação da linguagem, criar a campanha do Zé Gotinha. Na verdade, a campanha do Zé Gotinha começou com uma campanha realmente nas escolas para gerar um mascote da campanha de vacinação. E depois foi escolhido um nome para ele. E a criança, foi feita uma campanha nacional, um concurso nacional, e uma criança escolheu o nome Zé Gotinha e ganhou um prêmio, que era uma viagem para uma cidade do Brasil que ela queria. Então esse personagem aqui, para um adulto ele pode parecer meio bobo, mas para uma criança, eu lembro muito bem quando eu era criança, nos anos 90, na época da erradicação da poliomielite, como você acabava se identificando com o Zé Gotinha, você sabia que ele representava a vacina. Então aí começa essa ideia da adaptação da linguagem nessa época. Mais coisas que eu trago aqui, ó. Eu trouxe vários frames da campanha. Veja só, tinha a Xuxa, que ela totalmente estourada nessa época, né? Fazendo campanha contra a paralisia infantil, né? Da poliomielite. Aqui também, ó, o Zé Gotinha, nas propagandas da televisão, dia 11 de junho, dia da vacinação naquela época. Outras propagandas aqui em vídeo que passavam na televisão com o Zé Gotinha imunizando as crianças. E o Zé Gotinha, né? A vacina de gota. Aqui também, ó, a campanha, ó, vacine de novo com o amigo Zé Gotinha. Aqui também o Zé Gotinha no programa da Xuxa, novamente. Veja que interessante, essas campanhas aqui têm uma linguagem simples, principalmente de imagens, com frases curtas que atingem o público. Que público é esse? É o público infantil. Você pode pensar que eles estavam tentando atingir os pais, mas não, você atingia as crianças em si. Aqui, ó, vamos continuar também da Ângela Porto. Ela continua lá no trecho. Hoje quase não se usam mais palavras, basta um sinal. O gesto da criança mostrando a língua e pedindo a gotinha supre a necessidade de produzir linguagem, falada ou escrita. E nem é preciso mais convocar os pais. A estratégia de marketing está voltada para a criança. Veja então que você não precisa utilizar palavras quando você está tratando das crianças, basta um gesto lá do Zé Gotinha e a criança entende aquela linguagem e de volta, a campanha de vacinação foi voltada para a criança e não para os pais. A adaptação da linguagem e saber qual é o teu público-alvo, saber o contexto do público que você quer atingir. Aquela ideia lá do professor Mário Sérgio Cortella e do Paulo Freire. Interessante, né? Quais são as aplicações disso no ensino de física até o momento? A primeira ideia que a gente pode trazer para a sala de aula é a seguinte: utilizar recursos além da escrita, além da linguagem. Então aquela ideia tradicional de você apenas... Eu lembro no ensino médio dos professores apenas escrevendo no quadro o tempo inteiro. E aí chegava no fim da aula, eles terminavam de escrever e você ia para casa e lia aquilo que eles escreveram. Existem outras formas de você
trazer recursos, de você difundir um conhecimento sem ser apenas pela parte escrita. Igual a gente viu agora na campanha de vacinação, através das imagens. A linguagem tem vários formatos, você pode aplicar de várias formas. Segundo ponto para o ensino de física, que é uma coisa que a gente estuda muito aqui no curso de licenciatura em física, entender o contexto do aluno. Às vezes uma aula de física não vai encaixar naquela turma. Às vezes aquele contexto do aluno não vai se encaixar. Por exemplo, no estágio que eu estou fazendo agora numa escola pública, eu fiz uma pesquisa com os alunos e perguntei para eles: vocês querem estudar astronomia, astrofísica, vocês querem estudar física aplicada à medicina, vocês querem estudar física nuclear, o que vocês querem estudar? Eu achava que eles iam escolher astronomia, mas eles escolheram medicina. Olha só que interessante isso. Então, você entender o contexto do aluno faz parte de você transcrever aquele material, adaptar a linguagem para o aluno que você está ensinando. E, novamente, entender o público-alvo. Você tem que entender se você está tratando na sala de aula de um aluno do ensino superior, aí você adapta a linguagem, você pode aprofundar mais, um aluno do ensino médio, ou um aluno do ensino fundamental, ou uma criança. Então, você tem que entender o público-alvo para entender a linguagem que você vai utilizar a partir disso. Parece que eu estou explicando coisas óbvias, mas isso é uma coisa muito sutil no ensino e na divulgação científica. Se você não prestar atenção nisso, você que já tem conhecimento sobre o assunto, você acaba deixando passar jargões ou coisas que você acha que o aluno entendeu, mas ele na verdade não entendeu. Ele está apenas dizendo para você que entendeu, para você passar o assunto adiante. Então, isso é uma coisa bem interessante na aplicação do ensino de física. Como eu falei, esse trabalho tem como objetivo fazer a aplicação disso no ensino de física. Então, por isso que a gente está trazendo esse assunto aqui. Vamos lá. A parte principal do nosso trabalho, olha só, é tratar aqui do LNLS, na verdade o Sirius aqui, né? Que é o Laboratório Nacional de Lucincroto, que é responsável pela movimentação, pelo funcionamento do Sirius, certo? Então, é um laboratório, um acelerador de partículas que fica em Campinas, e vamos estudar agora como que se deu a evolução disso aqui, da linguagem da divulgação científica ao longo dos anos, nesse projeto aqui brasileiro, que é um projeto de ponta no Brasil, talvez você não saiba. Como que eu separei isso aqui? Eu fiz uma análise estratigráfica, né? Igual os paleontólogos, os arqueólogos fazem para escavar o passado. Quando você vê lá um paredão de rocha, né? Quanto mais fundo você tá, mais antigo é, né? Então, o Sirius não, lá, na verdade o LNLS começou lá nos anos 80, na década de 80. Então, nós vamos analisar um pouco da linguagem nessa época, depois um pouco da linguagem nos anos 90 e vamos chegar agora onde estamos nos anos 2000, certo? Então, vamos aos poucos evoluindo na linguagem, vendo como que isso foi mudando ao longo do tempo, tá bom? Eu fiz nesse trabalho um levantamento, isso foi bem trabalhoso, foi manual, da quantidade de matérias de divulgação científica sobre o LNLS ou Sirius no período 1980 a 2021. Como que eu fiz essa pesquisa? Eu pesquisei em mídia impressa, basicamente no site que tem digitalizado o jornal O Globo. Então era um jornal de papel mesmo, que eles digitalizaram e tem disponível. Por que eu não utilizei outros jornais? Porque o jornal O Globo é o que tem o melhor acervo. Então, claro, existem matérias em outros jornais, mas esse material foi perdido para sempre. Infelizmente não foi digitalizado e o jornal O Globo é o que tem as edições todas digitalizadas, de décadas atrás. Então por isso que eu utilizei a mídia impressa como sendo o jornal O Globo. E aí mídia digital de leitura são textos na internet. E aí eu fui pesquisando, inclusive fui lá no Google, separei por década, separei por tema e pesquisei mídia digital de leitura e fui anotando a quantidade, tanto de mídia impressa quanto de mídia digital que envolvia o LNLS ou Sirius. E aí que também tem mídia digital de vídeo. É claro, lá nos anos 80, anos 90 você não tinha esse material disponível, mas conforme o YouTube foi avançando, você tem a criação aqui, ó, da mídia digital de vídeo. Olha que interessante. A mídia impressa aqui, ó, começa nos anos 80 e termina aqui em 2021, tá? Estamos em 2022, então o trabalho terminou em 2021. Veja aqui, ó, que você tem aqui o total, veja que era quase incipiente, né? Quase não existia, ó. Aqui 84 as primeiras matérias sobre o LNLS no desenvolvimento dele. Isso vai se mantendo, ó, mantendo. A partir de 2001 tem um crescimento, depois cai, sobe novamente, ó. Tá vendo? Tudo em mídia impressa e mídia digital de leitura. E aí vai, e olha que interessante. Depois que a internet começou a se desenvolver mais no Brasil, veja que você tem um crescimento aqui tanto da mídia de vídeo quanto da
das outras mídias, né? Principalmente a mídia digital de leitura. A mídia impressa nem aparece mais praticamente, certo? Então, somando aqui o total, você tem a curva azul, tá vendo? Então veja que é uma coisa interessante. Aqui, até mais ou menos o ano de 2006, 2007, quando não tinha sido criado o YouTube ainda, essas mídias aqui eram bem incipientes. Depois disso, parece que houve uma explosão. Mas por que eu estou trazendo esse assunto aqui? Porque se você aumenta a quantidade de meios de divulgação científica, é normal que exista mais ou menos como se fosse uma seleção darwiniana, uma seleção natural das melhores linguagens naquele meio. Então o público vai tentar acessar os divulgadores científicos que têm uma linguagem melhor para explicar aquele determinado assunto. Então veja que conforme a internet evoluiu, nós vemos aqui que a quantidade de matérias também aumentou. Tanto porque o próprio LNLS, o CNPEM, criaram canais no YouTube, canais de divulgação na internet, como por outros cientistas, tipo eu, que venho aqui fazer divulgação científica. Então, agora nós temos mais ferramentas para difundir esse conhecimento. Tem um monopólio menor dos meios de comunicação, certo? Vamos fazer alguma análise aqui, ó, de alguns materiais, de matérias que eu trouxe dessas décadas passadas que tem a ver com os Sírios. É claro, a matéria completa está no TCC, mas o que eu quero mostrar para você, na verdade, é algum trecho específico para a gente ver essa questão da linguagem. Então tem aqui uma matéria do período pré-2008, década de 1980, edição matutina impressa do jornal O Globo, de 28 de novembro de 85, na página 17. O título é o seguinte, olha que interessante isso aqui. Projeto prevê no Brasil a radiação que supera laser. Olha o que eu coloquei em amarelo aqui, radiação. Você já vai entender. Aí vem lá no trecho o seguinte, Jacques Danon explicou que radiação síncrono é uma radiação luminosa de intensidade altíssima emitida em aceleradores de elétrons de grande porte que compete com vantagens com o raio laser. Tá, Denis, eu não entendi muita coisa. Guarda a palavra radiação. Vamos para a próxima matéria. Olha só o que muda aqui, ó. Período pré-2008, década de 90 já. A anterior era a década de 80, agora é década de 90 também no jornal O Globo, de 20 de fevereiro de 90. Título: Inaugurado acelerador brasileiro de elétrons. Vamos lá. O ministro da Ciência e Tecnologia, Décio Leal de Zagotes, inaugurou ontem em Campinas o primeiro acelerador linear de elétrons com tecnologia inteiramente nacional. O equipamento foi desenvolvido pelo Laboratório Nacional de Luz Síncrono, vinculado ao CNPq. Esse equipamento é componente indispensável para os aceleradores circulares que permitirão a obtenção de luz síncrono. Veja que anteriormente, na década de 80, se utilizava a palavra radiação síncrono e agora utiliza-se luz síncrono. Por que isso aconteceu? Segundo foi levantado no meu trabalho de conclusão de curso pelo G1, por um jornalista do G1, do site da Globo, isso tem a ver com os acidentes radioativos que aconteceram nos anos 80. O acidente de Chernobyl e também o acidente do Césio-137 em Goiânia. Isso aqui causou na população um medo em relação à radiação. A palavra radiação assustava as pessoas. E nessa época que o LNLS estava se desenvolvendo, eles precisavam muito de apoio do governo e também da população para que esse projeto recebesse verbas e continuasse. Então, alguém dentro desse esquema todo de divulgação pensou, vamos banir a palavra radiação, porque ela é assustadora para a população e para os governantes, e vamos adotar a palavra luz. Luz e radiação para a física basicamente é a mesma coisa. Porém, para a sociedade que não sabe essa diferença, a palavra luz traz uma ideia muito mais tranquila. É mais tranquilo para você ouvir a palavra luz do que ouvir a palavra radiação. Então, radiação síncrono foi banido e começou-se a utilizar luz síncrono. Por isso que até hoje o LNLS, como o nome diz, é Laboratório Nacional de Luz Síncrono. Veja, é um detalhe muito pequeno de adaptação da linguagem. De volta, o nosso tema é linguagem aqui. A linguagem foi adaptada para atingir o público que queria. É uma palavra apenas que mudou, mas que muda totalmente o sentido daquela informação que está sendo passada para a população. Radiação e linguagem. Isso é uma coisa extremamente interessante, né? Veja que aqui continua. Na década de 90, título: Brasil usa luz para a síntese de materiais.
Vamos dar uma olhada aqui, ó. O aparelho de luz síncrono funciona de forma similar. Um anel de luz de 30 metros de diâmetro produz uma corrente elétrica que percorre um tubo circular de vácuo com 100 metros de circunferência. A corrente produz a luz síncrono, que é desviada para onde está o material a ser estudado. A luz incide sobre o objeto, é modificada e captada por sensores. As informações registradas são analisadas por computadores que fazem a síntese do material. Veja, de volta a palavra luz, mas eu não quero só ficar falando de luz e radiação aqui. Veja como esse trecho, aqui ó, ela foi no jornal O Globo, né? O jornal O Globo tinha que atingir um público, mas era um público muito amplo. Qualquer pessoa que quisesse poderia ir na banca de jornal, comprar um jornal O Globo e ler a matéria. Mas veja como essa linguagem aqui, ela é muito complicada do ponto de vista para uma pessoa leiga. Se eu não tenho interesse por física, eu vou começar a ler essa matéria aqui e eu vou pensar, nossa, nem quero mais ler isso aqui não me interessa, né? Então veja, o jornal O Globo, eu sei, eles não tinham como adaptar a linguagem para todo mundo, mas mesmo assim eles poderiam simplificar um pouco mais essa linguagem aqui. Naquela época dá a impressão, lendo as matérias, que existia muito uma visão elitizada do conhecimento de eu sou um cientista e eu vou difundir a minha ideia apenas para um público interessado, um público cientista. Na verdade, você pode pensar isso, é verdade. Talvez quem procure artigos científicos são só os cientistas. Mas talvez aquela pessoa que não é cientista, talvez ela tivesse interesse naquele assunto, mas ela nem sabe que tem interesse. Por quê? Porque você não se aproximou da realidade dela, que é a questão freiriana do ensino. Entende? Veja como nessa época, ainda a década de 90, 80, a linguagem ainda era complicada. Certo? Ela era um pouco mais difícil para quem não era cientista. Então, nesse período pré-2008, a gente para por aqui, por quê? Porque tinha pouco material de divulgação. Pouco material impresso, a gente pode ver pelo gráfico ali, até no TCC você pode ler, pouco material impresso. E também existia pouco espaço de escrita. Então, como era um jornal impresso, tinham, 2, 3, 4 parágrafos para o cara, para o cientista, para o divulgador, para o jornalista, dar aquela informação. Então, ele tinha que falar muito rápido sobre aquele assunto. Então, na verdade, ele não discorria sobre o assunto. Eram apenas pitadas de conhecimento, certo? Aí também tem esse ponto bem interessante, que é o domínio da divulgação por poucos veículos de imprensa. Então, naquela época, você tinha os grandes jornais, os jornais também na televisão, e eles dominavam a cena, o momento de divulgação. Então, ou você publicava naquele local para atingir o público maior, ou você publicava numa revista, num artigo especializado para cientistas, onde só aquele teu amigo cientista ia ler. Então, não chegava para a população em geral. Isso aqui vai mudar com o tempo. Então, naquela época, pouco material de divulgação, pouco espaço de escrita e domínio de alguns veículos de comunicação. E a pergunta que fica é, e a linguagem? A linguagem, veja só, que ela teve algumas mudanças lá de radiação para luz, mas ela continuou ainda rebuscada, justamente porque parecia que queria atingir um público mais elitizado no assunto, um público voltado para a área científica. Não existia muita aproximação com a realidade da pessoa que iria ler o jornal, certo? Essa era o que a gente tirou de entendimento da linguagem. E o advento da internet em larga escala? Bom, a gente viu no gráfico que conforme você foi crescendo a internet, a divulgação foi aumentando e normalmente a linguagem vai mudando. A gente vai ver isso agora, que agora é o período pós-2008, que a gente escolheu esse período pré-2008, que seria mais ou menos antes da internet em larga escala no Brasil, e pós-2008, que é depois da internet em larga escala no Brasil, com criação do YouTube e etc. Veja só, site da inovação tecnológica. Milagre! Brasil terá acelerador de elétrons de terceira geração. Aí ele fala aqui, ó, o UVX opera atualmente com uma energia de 1,37 GeV, o que permite gerar radiação eletromagnética que vão até a faixa do raio-x moles. O Sirius, por sua vez, trabalhará com 3 GeV, o que além de gerar mais intensidade de luz, também ampliará sua faixa de alcance para os raios-x duros, permitindo o estudo de estruturas mais densas. Mas, Denis, você acabou de falar que a linguagem ia simplificar. Eu falei isso, sim, mas você vê que esse texto aqui, ele é muito específico nos assuntos. Uma pessoa leiga que não é letrada em ciência pode ter dificuldade para entender isso aqui.
Mas lembra que eu falei também que naquela época existia um monopólio da comunicação, então você não tinha nichos separados, você só tinha um público grande a atingir e aquele público tinha que se virar se ele ia atender o texto ou não. Aqui não, esse site Inovação Tecnológica, ele é voltado para pessoas da área da ciência, então é normal que ele escreva textos mais duros de serem entendidos, porque as pessoas que estão voltadas para essa área talvez consigam entender. Então, com o advento da internet, você não criou apenas uma linguagem mais acessível, mas você também conseguiu adaptar a linguagem, mesmo que seja mais difícil, para um público muito específico. Por exemplo, aqui do site Inovação Tecnológica. Veja que também existem esses pontos de separação. Vamos ler outro texto aqui, ó. Ano de 2014 do site Tecnoblog, tá? Vamos lá? É um blog, tá? Então ele não é um veículo formal de comunicação. Olha só que interessante. Esse texto é totalmente diferente. Você jamais veria esse texto nos anos 80 ou 90. Milagre, Brasil aprova projeto Sirius, 1,3 bilhão de pura ciência. Good news. Olha que interessante esse texto, a maneira que ele foi escrito. Eu já expliquei aqui o que é essa parada. Mas resumindo, é um acelerador onde o que importa não são os elétrons, mas a radiação eletromagnética que eles emitem. Com 518 metros de circunferência, os elétrons são acelerados até atingir uma energia de 3 gigaelectronvolts. Olha que interessante. Quando chega a hora, eles são direcionados para unidades onde imensos campos magnéticos os forçam a mudar de direção. Isso causa uma perda de velocidade e, consequentemente, de energia, como o Aston Martin DB9 com todos os controles de tração desligados fazendo uma curva, emitindo som e fumaça, o elétron quanta pneu na forma de radiação eletromagnética. Você lê esse texto, você consegue imaginar um carro fazendo uma curva como se fosse o elétron e emitindo radiação eletromagnética. Veja que esse texto traz uma linguagem muito diferente do que a gente viu daquela linguagem dura dos anos 80 e anos 90. Veja que isso é uma matéria da internet de um blog. É feita a divulgação científica, mas é adaptada à linguagem para o público que está acessando aquele blog. Não é um jornal formal, Folha de São Paulo, Globo e etc. É um blog de divulgação científica. Então ele tem essa liberdade, não tem mais aquele monopólio do passado. Veja que essa mudança de linguagem, nesse caso aqui, deixa o texto muito mais acessível quando você compara com a linguagem dos anos 80 e 90, nesse quesito do LNLS e do Sirius. Nós fizemos análise também de vídeos do YouTube. Por quê? Porque isso é uma linguagem de divulgação em vídeo, que é uma crescente hoje em dia, você fazer a divulgação em vídeo. Então, por exemplo, nós pegamos um vídeo aqui do Canaltech, né, do YouTube. É um vídeo com duração de 17 minutos e 2 segundos, e até o momento que nós fizemos a análise, ele tinha 402 mil visualizações. Um vídeo apenas sobre o assunto do LNLS ou do Sirius tem 402 mil visualizações. Então, na internet você tem um público muito maior a ser atingido, consequentemente, a linguagem que você traz tem que ser uma linguagem diferenciada. E essa linguagem de vídeo se encontra com aquela linguagem da erradicação da poliomielite lá nos anos 80 e 90, quando o público recebia informação basicamente por imagens ou por vídeos. É interessante, né? Ver como as coisas se conectam. Então aqui também, ó, do canal do YouTube do próprio LNLS. Então veja que o LNLS e o CNPq têm canais no YouTube. Eles também entraram nessa ideia de fazer divulgação científica nesses meios digitais. Então era um vídeo com duração de 4 minutos e 16 segundos. Até o momento o total de visualizações era de 53 mil. Veja quantas pessoas, ó, 402 mil e 53 mil você pode atingir só com um vídeo. Então, é uma linguagem que se expande muito mais do que o jornal impresso que existia naquela época, talvez. Então, você tem um público maior, mais nichado, que você adapta a linguagem para esse público. É interessante, né? Aqui eu quero mostrar para vocês, ó, no período pós-2008, também o advento da tecnologia, que é um infográfico que foi feito pelo jornal Estadão. Muito interessante esse infográfico aqui, ó. Vamos fechar aqui. Vamos voltar aqui. Vamos fechar, olha só. Fechar aqui, ó, esse infográfico, olha só. Você acessa esse site aqui, ó, você tem um infográfico do projeto Sirius. Então você já não tem mais a linguagem apenas escrita e apenas de vídeo. Você tem uma linguagem interativa. Por isso que eu quero mostrar aqui para você, ó. Você vem aqui, você pode analisar os componentes, ó, que
fazem parte do projeto Sirius. Você pode expandir aqui todo o laboratório. Você tem imagens aqui, você tem coisas por dentro dele. Cada vez que você clica, você tem uma informação diferente do laboratório. Você clica aqui, você tem uma outra informação. Veja, essa linguagem aqui é uma linguagem muito mais interativa, que era algo inviável nos anos 80 porque essa tecnologia não existia. Então essa questão da tecnologia e da linguagem caminham juntas. Conforme a tecnologia foi avançando, a linguagem também foi se adaptando a essa tecnologia. E ainda bem que hoje em dia nós temos essa tecnologia, porque você consegue visitar o projeto Sirius olhando esse infográfico aqui, do Estadão. É uma coisa bem interessante, né? Você pensar sobre isso, sobre essas questões. Vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Inclusive, o Sirius eles têm visitas virtuais, né, no LNLS. Você pode acessar o canal do YouTube deles e eles te levam por dentro do laboratório sem você sair de casa. Vamos lá para mais um último aqui, matéria do site G1. Com o novo projeto, o Brasil acelera 25 anos do acelerador de partículas. Olha só que interessante. Eu lembro que eu falei para você que eu tinha tirado aquela matéria de um blog, né? Mas aqui eu estou tirando do G1, que é um site da Globo. E olha as palavras que eles usam. Ó. O anel externo não é exatamente redondo, mas sim um polígono com vários lados. Em cada curva do polígono é instalado um ímã. O campo magnético faz com que o elétron faça a curva e continue no tubo, mas a radiação derrapa, entre aspas. Parte dela faz a curva, mas a outra parte segue reta e assim continua. Veja que não é só um blog que adaptou a linguagem. Um próprio site formal de divulgação, G1, que você pensa que ele vai usar uma linguagem mais rebuscada, não. Ele mesmo está usando a palavra derrapa, faça a curva, para aproximar a matéria da realidade da pessoa, que não é um cientista. Ela está lendo aquela matéria ali por interesse, por entretenimento. Então ela precisa ter uma linguagem mais simples, adaptação da linguagem, trazer para a realidade do ouvinte. A ideia freiriana, né? Aqui, análise do período pós-2008 nessa questão da divulgação. O CNPq e a LNLS entram no YouTube. Isso é uma coisa muito importante porque mostra que eles têm agora um canal de divulgação científica, tem um grupo especializado para isso, que está adaptando a linguagem. De volta, a internet aumenta a competitividade no meio de comunicação e diminuição do monopólio dos meios de comunicação. Ou seja, você aumenta a quantidade de materiais de divulgação, existe como se fosse uma seleção darwiniana e as matérias e os canais que sobrevivem são aqueles que conseguem transmitir a informação de forma mais lúdica, de forma eficiente, com uma linguagem mais acessível, certo? Então, a diminuição do monopólio de apenas algumas empresas conseguirem fazer a divulgação faz com que a própria linguagem sofra uma seleção e ela fique mais simplificada, sem ser simplista, né? Essa é a nossa ideia da linguagem aqui. Nós fizemos entrevistas também nesse TCC com o Dr. Douglas Galante, que trabalha atualmente no Sirius, e com o Dr. César Cusatz, que era professor da Universidade Federal do Paraná e trabalhou no início lá do LNLS nos anos 80 e 90. Então são cientistas que trabalharam em épocas diferentes nesse projeto. Um que trabalhou no início do LNLS e outro que trabalha atualmente. Fizemos entrevistas com eles. O Dr. Douglas Galante, nós fizemos as perguntas iguais para os dois. A pergunta era a seguinte: como que você vê a linguagem da divulgação científica? O Douglas Galante respondeu o seguinte, o doutor, né? Cientistas sempre foram péssimos em fazer divulgação, porque nós tendemos a sermos muito técnicos e precisos na linguagem. Então isso sempre foi uma dificuldade, balancear a linguagem. E esse é um desafio pessoal meu, que é encontrar esse meio termo de ser mais coloquial e mais próximo do dia a dia das pessoas. Então é uma obrigação dos cientistas do Sirius traduzir para uma linguagem que seja inteligível pela população em geral, para que serve essa máquina tão complexa em cara. Então ele fala, adaptar, traduzir a linguagem. Essa é a visão dele, por isso que ele é um dos divulgadores do Sirius, não formalmente, mas ele tem essa causa, ele gosta dessa causa da divulgação científica. Já o professor César Cusatz, ele falou o seguinte, mas veja, a ciência segue em frente porque cientista quer fazer ciência. Eu quero dizer o seguinte, não é por causa da pressão da sociedade. Qualquer tipo de divulgação sempre ajuda na obtenção de verba para um projeto. Porém, eu não estaria disposto a investir muito tempo em divulgação. Por exemplo, o professor Irineu Mazaro fez um trabalho muito bonito aqui na UFPR com o projeto Fibra.
e ele nunca foi reconhecido aqui dentro do departamento. Ou seja, a divulgação é boa, o problema é a pessoa estar disposta e ter competência para fazer a coisa. No meu caso, o tempo todo eu queria fazer pesquisa. Veja que são cientistas de épocas diferentes que têm visões diferentes sobre a divulgação científica e sobre a linguagem. O Dr. Douglas Galante, que já está vivendo nessa época da internet, ele já tem uma visão de, realmente, temos que traduzir a linguagem e fazer divulgação. Nessa época do professor César Cusatz, nós não estamos fazendo aqui um julgamento de valor, eles tinham mais a preocupação em fazer o projeto e não com a causa da divulgação. A causa da divulgação ficava com outra pessoa responsável por isso. Conclusão, o que nós podemos tirar disso? Como que se deu a mudança de linguagem na divulgação científica ao longo dos anos do Brasil? Como que isso se relaciona com o ensino de física? Bom, aula de física mais eficiente ao se aproximar da realidade do aluno segundo a visão freiriana. Isso que a gente pode tirar de ideia dessa análise da divulgação e da linguagem ao longo dos anos no Brasil, nesses assuntos que nós abordamos. Outra coisa, o assunto deve mostrar ao aluno algo relevante para a sua vida cotidiana ou causar encanto. Lembra da divulgação educacional da TV Cultura e da erradicação da poliomielite na campanha do Zé Gotinha? Justamente isso, tentar trazer essas ideias de como isso foi feito para a sala de aula para o ensino de física, aproximar da realidade do aluno, adaptar a linguagem. De volta, simplificação da linguagem e usar as tecnologias. Você tem que conhecer o seu público na sala de aula, o seu aluno, e adaptar a linguagem para aquele público específico, inclusive sabendo escolher os temas que você vai utilizar naquela sala de aula. Essas são as ideias que a gente conclui desse trabalho para o ensino de física, certo? Como que isso se deu. As outras conclusões a gente foi fazendo ao longo do trabalho, né? E o futuro? Algumas perguntas que ficam aqui para quem quiser estudar no futuro ou eu mesmo no futuro. É o cientista que mostra para a sociedade as novidades científicas ou a sociedade que exige do cientista informações sobre a ciência? Como isso se relaciona com o crescimento das pseudociências? Quais os impactos reais na sociedade quando a linguagem da divulgação científica não é eficaz? E último, até que ponto a simplificação da linguagem torna-se nociva nas aulas de física da educação básica? Até que ponto você simplificar demais a linguagem vai causar algum problema? Então, esses são os nossos estudos sobre o LNLS, sobre os Sírios, sobre a linguagem da divulgação científica ao longo dos anos no Brasil. E acho que com isso a gente pode trazer muitas ideias para aula de física, para aplicação em sala de aula, para divulgação científica e entender para projetos futuros como que isso pode ser feito, como que essa adaptação da linguagem ocorre. Muito obrigado e tchau!